Você já sentiu que tem uma fatura espiritual em aberto? Que por mais que você tente, por mais que você se esforce, parece que você está sempre em dívida com Deus? Que os seus erros do passado são como uma conta que nunca termina de ser paga? Se você já se sentiu assim, essa mensagem é para você. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. Eu já peço que você dê o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final da mensagem nós vamos orar juntos. E escreva essa seguinte declaração: Jesus já pagou a minha fatura. No Evangelho de Lucas, no capítulo 23, a partir do verso 39, nós lemos a história de dois criminosos que foram crucificados ao lado de Jesus. Um deles zombava de Cristo dizendo: "Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós." Mas o outro o repreendia, dizendo: "Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal." Então ele disse: "Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino." E Jesus lhe respondeu: "Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso." Essa passagem é uma das mais incríveis da Bíblia, porque ela nos mostra a essência do Evangelho de uma maneira tão clara, tão direta, tão impactante. Aquele ladrão na cruz não tinha nada a oferecer para Jesus, absolutamente nada. Ele não tinha boas obras, não tinha uma vida de retidão, não tinha um currículo religioso e ele também não tinha tempo para se redimir, para consertar os seus erros. Ele estava ali pregado na cruz, condenado à morte, sem esperança. A única coisa que ele tinha era fé. Ele tinha um coração arrependido e ele teve naquele momento a capacidade de reconhecer que Jesus, mesmo crucificado, era o Rei. E isso mudou a história dele. Isso foi o bastante. Naquela hora, na cruz, Jesus não olhou para a fatura de pecados daquele homem. Jesus não olhou para a lista de erros dele. Jesus não perguntou assim: quantas vezes você foi à igreja? Quantas vezes você jejuou? Quantas vezes leu a Bíblia? Jesus olhou para o coração dele e naquele coração ele viu fé, arrependimento e rendição. E por causa daquela fé, Jesus declarou: "Hoje você estará comigo no paraíso." A fatura foi cancelada, a dívida foi paga, o passado foi apagado. Não pelo que o homem fez, mas pelo que Jesus estava prestes a fazer. Não pelo mérito do criminoso, mas pela graça do nosso Salvador. E o que Jesus fez por aquele homem na cruz, Ele faz por você hoje. Não importa o quão grande é a sua dívida. Talvez você esteja se sentindo como aquele criminoso. Talvez você olhe hoje para a sua vida e veja uma lista de erros, de falhas, de pecados. Talvez você sinta que a sua fatura é impagável, que você nunca vai conseguir ser bom o suficiente para Deus, que nunca vai conseguir se livrar do peso da culpa, nem apagar o seu passado. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus já pagou a sua fatura. Lá na cruz, ele não levou apenas os pecados daquele criminoso, ele levou os seus pecados também. Ele levou a sua culpa, a sua vergonha e a sua condenação. A sua dívida foi cravada na cruz. E quando ele disse: "Está consumado", ele estava dizendo: a fatura está paga, a dívida está quitada, não há mais nada a ser cobrado. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós não acreditamos nisso. Nós continuamos tentando pagar uma dívida que já foi paga. Seguimos carregando um peso que já foi levado.
vivendo como se a fatura ainda estivesse em aberto. E isso nos impede de viver a vida abundante que Deus prometeu. Nós nos tornamos escravos da culpa, reféns do medo, prisioneiros do nosso passado. E o inimigo adora isso. Ele adora nos lembrar dos nossos erros, nos acusar, nos fazer sentir que não somos dignos do amor de Deus. O diabo sussurra no nosso ouvido: você acha que Deus vai te perdoar depois do que você fez? Você acha que merece a graça dele? Olha para o seu passado, olha para os seus erros. Você é um fracasso. E sabe o que é pior? Muitas vezes nós acreditamos nessas mentiras. Nós passamos a crer que o nosso passado define o nosso futuro, que os nossos erros são maiores do que a graça de Deus. Nós acreditamos que precisamos pagar a nossa própria dívida. E isso nos paralisa, porque enquanto nós estivermos olhando para a nossa fatura, nós não estaremos olhando para a cruz. Enquanto estivermos focados na nossa dívida, nós não estaremos focados na graça. Mas hoje, Deus quer te libertar disso. Ele quer que você entenda que a sua fatura espiritual já foi paga, meu irmão, minha irmã. Não por mérito seu, mas por amor dele. Não porque você merecia, mas porque ele é misericordioso. Não porque você seja bom, mas porque Deus é bom. A salvação não tem a ver com o que você faz. Ela é o resultado do que Jesus já fez. A vida cristã não é sobre tentar pagar uma dívida. É sobre viver na liberdade de quem já teve a dívida paga. Sabe o que a Bíblia diz em Colossenses 2, versos 13 e 14? Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Você entendeu o que isso significa? A escrita de dívida, a nota promissória que Satanás tinha em seu nome, foi cancelada. A fatura foi rasgada lá na cruz. Jesus pegou a sua dívida, a minha dívida, e cravou na cruz. Quando ele morreu, a dívida morreu com ele. E quando ele ressuscitou sem a dívida, porque a dívida ficou lá no túmulo. Então, sabe o que você precisa fazer? A mesma coisa que aquele criminoso lá na cruz fez. Reconheça que você tem uma dívida impagável, que você não pode se salvar sozinho e que Jesus é o único que pode pagar a sua fatura. E pela fé, aceite o sacrifício dele na cruz. Receba o perdão que ele te oferece hoje. Pela fé, entregue a ele a sua vida, os seus erros, sua culpa, a sua fatura. Reconheça que você precisa de um Salvador. E esse Salvador é Jesus. Diga para Deus assim: Senhor, eu não posso pagar a minha dívida, mas eu creio que o Senhor já pagou por mim. Eu aceito o teu sacrifício e o teu perdão. Eu entrego a minha vida a ti. E quando você fizer isso, algo extraordinário vai acontecer. O peso vai sair dos seus ombros. A culpa vai desaparecer. O medo dará lugar à paz. E você vai começar a viver a vida que Deus sempre sonhou para você. Uma vida de liberdade, de propósito, uma vida de intimidade com o Pai. Não deixe o inimigo te enganar mais. Não deixe a culpa te paralisar. Não passe mais um dia tentando pagar uma dívida que já foi paga. Hoje é o dia de rasgar a fatura. Dia de aceitar o perdão e viver na liberdade que Cristo conquistou por você lá na cruz. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai amado, Pai querido, hoje nós nos aproximamos de Ti, não com as nossas próprias justiças, mas com a justiça de Cristo. Nós reconhecemos
que temos uma fatura espiritual que não podemos pagar. Pecados que cometemos, palavras que falamos, pensamentos que tivemos, atos que praticamos. E nós confessamos tudo isso diante de Ti agora. O Senhor conhece cada detalhe, cada canto escondido do nosso coração, cada lembrança que ainda dói. E por isso, nós não queremos esconder nada, não queremos fugir mais. Nós apenas colocamos a verdade diante de Ti, porque sabemos que é só na Tua presença que a verdade deixa de acusar e passa a libertar. Senhor, alguns de nós carregam culpas há anos, culpas que roubam o sono, que roubam a nossa alegria, que nos tiram até o brilho do olhar. Mas hoje, Pai, enquanto abrimos o coração, nós sentimos que aquilo que estava guardado começa a vir à tona. Aquilo que nos envergonhava, aquilo que apertava o peito, tudo isso nós entregamos aos Teus pés. Porque a Tua palavra promete que se nós confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Então, nós falamos a verdade diante de Ti e descansamos no Teu amor. Nós recebemos pela fé o Teu perdão. Nós declaramos e reconhecemos que somos perdoados, não porque merecemos, mas porque Jesus pagou pelos nossos erros. Senhor, eu oro por todas as pessoas que não conseguem se perdoar, pessoas que vivem se punindo, revivendo o que já foi entregue a Ti. Liberta essas vidas dessa prisão interior. Mostra a elas que o Senhor já as perdoou e que elas também podem se perdoar. Traz liberdade para dentro dessa alma. Eu quero orar, meu Pai, por aqueles que estão presos em ciclos de pecado. Pessoas que caem, se levantam, caem de novo. Ó Deus, dá força, dá direção, conceda a vitória. Lembra a essas pessoas que o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza e que quando elas são fracas, o Senhor se faz forte. Eu oro por quem perdeu a esperança, por quem acha que o Teu amor acabou. Revela, meu Pai, a grandeza desse amor que é eterno, que é firme e inesgotável. Que nós possamos viver como pessoas verdadeiramente perdoadas. Que a nossa vida reflita a graça que nós recebemos de Ti. Que nós possamos olhar para o Senhor, assim como aquele homem olhou na cruz para Jesus e dizer: lembra-te de mim. E nesse instante ouvir a doce voz do Teu Espírito Santo testificando no nosso coração que um dia estaremos contigo no paraíso. Nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir sobre o perdão de Deus. Compartilhe com alguém que esteja preso ao passado, carregando o peso da culpa. Alguém que precisa urgentemente saber que Jesus já pagou a fatura. E se inscreva também no canal Minuto de Reflexão, onde nós postamos mensagens para a sua saúde mental e para alimentar a sua fé. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Quantas vezes você já deixou que uma situação pequena estragasse seu dia? Talvez uma palavra atravessada, uma mágoa, um problema que até parecia pequeno, mas que aos poucos foi tomando conta dos seus pensamentos, até virar um peso insuportável. Eu acho que todos nós já passamos por isso algum dia. E talvez seja exatamente isso que você esteja vivendo agora. Hoje, o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Deus quer falar sobre atitude, sobre perdão e sobre como você pode vencer as batalhas da sua mente. O Senhor quer te mostrar que, mesmo em meio aos problemas, você pode viver em paz.
Você pode sim ter esperança e você pode experimentar vitória em relação a essas coisas, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre toda a obra das suas mãos. Que a graça e a misericórdia do Senhor encham o seu coração nesse momento. E que essa mensagem seja como um sopro de fé e de esperança para você. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse é o canal Minuto com Deus. Aqui nós compartilhamos mensagens bíblicas todos os dias para fortalecer a sua vida espiritual, para te abençoar. Se você tem buscado mais intimidade com Deus, se você quer ouvir palavras que te trazem esperança, motivação e fé, você está no lugar certo. Já deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Porque quando você faz isso, o seu nome fica registrado aqui no canal. E você passa a fazer parte dessa grande corrente de oração e de fé. E assim o YouTube também te manda mais mensagens como essa aqui. O texto que eu quero ler inicialmente hoje para você está em Romanos capítulo 8, verso 37. Romanos capítulo 8, verso 37. Diz assim: em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Repara uma coisa nesse texto, irmãos. Nós não somos mais que vencedores somente depois que as dificuldades passam. Não é só quando a tempestade termina. É no meio das dificuldades que Deus já nos chama de vencedores. Aliás, vencedores não, mais que vencedores. Não tem a ver com o que acontece do lado de fora, mas tem a ver com o que está acontecendo por dentro, aí no seu interior. Tem algumas coisas que ninguém pode controlar no seu lugar. Você pode perder oportunidades, pode enfrentar decepções, pode até sofrer injustiças, mas tem algo que é só seu, a sua atitude. Todos nós temos problemas. Jesus falou isso. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas o que importa é a sua atitude diante dos problemas. E é sobre isso que eu quero refletir com você hoje. Você vai perceber que não precisa continuar preso a mágoas antigas, não precisa se deixar dominar por pensamentos de derrota, sabe? E que não é o peso da vida que vai determinar seu futuro, mas a forma como você reage com fé e confiança em Deus. Assiste esse vídeo aqui até o final, porque eu creio que Deus vai liberar uma palavra poderosa que vai transformar sua mente, vai restaurar seu coração e vai renovar a sua esperança. E eu peço que você escreva aqui nos comentários essa declaração de fé. Escreva assim: minha atitude muda hoje. Você pode escrever isso aqui? Minha atitude muda hoje. Quando você escreve isso, é como se você estivesse dando o primeiro passo para colocar em prática a mudança que Deus quer fazer na sua vida. A palavra do Senhor nos mostra um exemplo muito forte na vida de José. Eu sempre aprendo muito quando eu releio essa história. Ele foi vendido pelos irmãos, foi rejeitado pela própria família, acabou ficando preso por 13 anos, injustamente, por uma coisa que ele não tinha feito. Imagina isso, 13 anos da vida de José foram desperdiçados dentro de uma prisão, longe de tudo aquilo que ele sonhava. Mas mesmo assim, José não perdeu a sua atitude. Ele permaneceu fiel, ele permaneceu íntegro. Ali onde ele estava, ele continuou servindo, mesmo quando ele não via saída. Entenda uma coisa, o problema não é o que acontece fora,
mas o que acontece dentro de você. Não é o tamanho da sua luta que determina a sua vitória, mas a atitude que você tiver diante dessa luta. Quantas vezes nós estragamos um dia inteiro, às vezes muitos dias, por causa de mágoas pequenas? Um comentário inconveniente, uma lembrança do passado, uma palavra que a gente queria receber, sabe, naquele dia difícil, mas que não veio. E aí a gente guarda essas coisas, fica repetindo na nossa mente, e com isso nós aumentamos o tamanho da dor, até que a gente perde a paz. Mas o Espírito Santo está dizendo para você hoje, isso não precisa mais continuar assim. Perdoar pode até parecer difícil, mas difícil mesmo é viver amarrado pela amargura. Difícil é carregar um peso que não foi feito para você carregar. Difícil é você perder anos da sua vida remoendo uma coisa que já deveria estar nas mãos de Deus. Por isso, diante dessa palavra, eu quero incentivar você a dar um passo prático ainda hoje. Quando alguma coisa ferir seu coração, não deixa isso crescer dentro de você, não. Para, respira e conversa com Deus. Pode ser uma oração simples. Deus, o Senhor sabe que isso me feriu, mas eu não vou perder o meu dia por causa disso. Consola o meu coração e me ajuda a prosseguir. Faça essa oração todos os dias e declare para você mesmo: eu não vivo mais guiado pela mágoa, mas eu vivo pela fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, apresentem seus pedidos a Deus. Olha só, o que Paulo está dizendo? Se expresse diante de Deus. Apresente seus pedidos a Deus, mas faça pedidos definidos para Ele. Orações claras, diretas. Não precisa complicar. Fale com Deus como um filho que confia no Pai. José não tinha como controlar o que os irmãos dele fizeram e nem podia abrir as portas da prisão. Mas tinha uma coisa que ele podia controlar: a mente e a atitude dele. E foi isso que fez toda a diferença. A palavra do Senhor diz em Provérbios capítulo 4, verso 23, o seguinte: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Olha isso, a sua vida anda na direção dos seus pensamentos. Se você deixar a mágoa tomar conta, sua vida vai para o lado da amargura. Se você deixar a fé guiar a sua mente, a sua vida vai para o lado da vitória. É por isso que Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, o seguinte: levamos todo pensamento cativo e o fazemos obedecer a Cristo. Ou seja, você não precisa aceitar tudo que passa pela sua cabeça. O diabo lança mentiras, incredulidade, mas você decide se vai aceitar ou não. E aqui está o segredo. Quando vier aquele pensamento errado, não fica só calado, não fica só ruminando esse pensamento ruim. Abra sua boca e declare o que está na palavra de Deus. Diga para você mesmo assim: olha, minha mente pertence a Cristo. Ou, Deus tem planos de paz e não de mal para mim. Amém? Ou então declare assim: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu falei 3 frases. Aproveita e escreva uma dessas frases aqui. Quando você fala em voz alta, você está interrompendo o ciclo da mente. E cada vez que você faz isso, você vai enfraquecendo a fortaleza
que Satanás tentou levantar contra você. Eu sei que não é fácil e eu sei que às vezes parece que a nossa cabeça está lutando contra a gente. Mas é exatamente aí que Deus age. Se essa palavra está testificando no seu coração, deixe o seu like no vídeo. É gratuito, é rápido e isso faz uma diferença enorme para nós. Você não tem ideia, porque quando você dá o like, o YouTube entende que esse conteúdo é importante, que ele é relevante. E aí, o próprio YouTube recomenda esse vídeo para pelo menos mais 10 pessoas. Olha que bênção! Com um simples clique, você pode alcançar vidas que você nem conhece. E escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Eu leio os pedidos de oração aqui todos os dias. Eu levo cada pedido à presença do Pai. Eu oro pela sua vida, pela sua família. Pode escrever sem medo, porque esse espaço é para isso mesmo. É para você derramar o coração diante de Deus. Não se esqueça disso. Não é o tamanho da sua luta que define a sua vida. É a sua atitude diante dela. José venceu porque, apesar dele ter entrado na prisão, ele não deixou a prisão entrar no coração dele. Da mesma forma, você também pode viver acima da mágoa, acima do medo, acima da ansiedade, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Aleluia. Nesse momento, eu quero orar por você. Se você se lembrou de alguém nesse momento, isso não aconteceu por acaso. O Espírito Santo fez com que você se lembrasse dessa pessoa. É para que você interceda por ela. Então escreva o nome dessa pessoa aí que veio na sua mente, escreva aqui nos comentários. Se você se lembrou de alguma situação que está acontecendo na sua vida ou na vida de alguém que você ama, situação que tem tirado a paz, que tem provocado tristeza, escreva aqui nos comentários qual área da sua vida que precisa de um toque de milagre, de cura e de restauração. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Primeiramente para te agradecer por essa palavra que nós ouvimos agora. Obrigado porque a Tua voz sempre chega para nós no momento certo. Obrigado porque a Tua presença tem nos fortalecido, nos consolado e nos mostrado que nós não estamos sozinhos. Ó Deus, eu quero pedir perdão pelos nossos pecados. Quantas vezes nós deixamos a mágoa tomar conta do nosso coração? Quantas vezes nós falamos palavras que não deveríamos ter dito? Quantas vezes a nossa atitude não refletiu a fé que nós temos em Ti? Perdoa-nos, Senhor. Nos lava com o sangue do Teu Filho Jesus e renova a nossa mente nesse instante. Hoje, nós aprendemos que a atitude é algo que ninguém pode controlar no nosso lugar. Então, eu oro para que essa pessoa que está me ouvindo receba do Senhor a força necessária para escolher as atitudes certas, para tomar as decisões que precisam ser tomadas, mesmo em meio às maiores lutas. Que cada um aqui tenha como exemplo a vida de José, que não deixou a prisão entrar no coração dele, mas que permaneceu íntegro e fiel diante do Senhor. Eu oro pela mente de cada pessoa que está me ouvindo agora, que cada pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo, que a ansiedade perca espaço, que a tristeza não tenha mais domínio e que cada mente que está recebendo a Tua palavra seja cheia da Tua paz e da certeza de que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ó Deus, eu oro por esse coração que está ferido. Eu sei que tem pessoas aqui me ouvindo que carregam consigo mágoas antigas, dores profundas, amargura, ressentimentos de coisas que aconteceram há muito tempo. Que haja libertação nesse momento. Nos ensina
a perdoar, a entregar nas tuas mãos e a viver livres da amargura, porque nós sabemos que a raiz da amargura pode contaminar todo o corpo. Senhor, eu quero interceder por cada pedido de oração escrito aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro pela saúde daqueles que estão enfrentando enfermidades. Eu apresento ao Senhor cada família representada aqui. Famílias muitas vezes que estão passando por crises. Que haja perdão, reconciliação, salvação e transformação nessa casa. Eu oro por aqueles que estão enfrentando vícios, Deus. Pessoas que estão presas nas drogas, no álcool, nos jogos. Eu oro por causas na justiça, por processos que parecem travados, por esse papel, ó Deus, que não anda, que não sai das mãos daquela autoridade, daquele juiz, daquele advogado. Toca nessas situações, Pai. Abre as portas que somente o Senhor pode abrir. Eu apresento ao Senhor as finanças dessa pessoa que está me ouvindo. Ó Deus, muitas pessoas aqui estão desempregadas, estão endividadas e não veem saída. Mas nós cremos que Tu és Jeová Jirê, o Deus da provisão. Por isso, dê aquilo que os Teus filhos necessitam. Abençoa cada nome, ó Deus, que foi escrito aqui nos comentários. Cada nome representa uma família. Contempla o nome desse filho, dessa filha, desse irmão, irmã, desse parente que está em dificuldade. Nós temos fé e por isso cremos que o Senhor já está agindo. E quando o Senhor age, ninguém pode impedir. Nós oramos no nome poderoso de Jesus e é por isso que desde já nós te agradecemos. Amém e amém. Se essa mensagem abençoou a sua vida, se o Espírito Santo falou com você de alguma forma, não guarde só para você. Compartilhe essa palavra. É só você clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos, para as suas listas de transmissão, para aqueles que você ama. Mande para pelo menos 3 pessoas. Eu tenho certeza, irmãos, eu tenho convicção que essa mensagem pode fazer total diferença na vida dessa pessoa. A palavra de Deus não voltará vazia. Isso está aqui na Bíblia, é uma promessa do Senhor. Se você ouviu até aqui, é porque você realmente acompanha o trabalho do Minuto com Deus. Nós estamos aqui no YouTube há mais de 10 anos. Somos um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus multiplique de uma forma poderosa na sua vida. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Você já se sentiu preso, sem saída, com todas as portas fechadas, como se você estivesse preso a correntes pesadas? É nos momentos de maior angústia que Deus revela o seu poder. Existe uma chave que pode abrir qualquer porta. Não importa quão difícil possa parecer. Essa chave se chama oração. No vídeo de hoje, eu quero te mostrar que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus continua sendo o Deus que age de forma sobrenatural e que pode transformar o impossível em realidade. Nós vamos aprender juntos o poder da oração em meio às prisões da vida. Como a oração pode mover os céus e abrir portas impossíveis. E no final do vídeo eu vou te falar 3 princípios espirituais que nós aprendemos com a libertação de Pedro, relatada em Atos capítulo 12. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, você está no canal Minuto com Deus. Aqui, todos os dias,
eu compartilho uma mensagem de fé e esperança. E no final, eu oro por você. Nós oramos juntos aqui. Se você está chegando por aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos e fazer parte dessa grande comunidade de fé, de pessoas que buscam a presença de Deus todos os dias. Se você quer receber uma palavra de esperança todos os dias aí no seu celular, deixe o seu like no vídeo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Quando você fizer isso, selecione a opção Todas, porque assim o YouTube vai te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Amém? Irmãos, eu quero começar essa reflexão de hoje com um versículo que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Está escrito assim, olha: clame a mim, e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Olha só o que Deus está dizendo aqui, irmãos. Se você clamar, eu vou responder. Se você pedir, eu vou mostrar o que está oculto. Em muitas passagens bíblicas, como essa aqui que eu li, nós podemos perceber que sempre há uma resposta de Deus para as nossas orações. E no livro de Atos, no capítulo 12, nós vemos esse poder de Deus agindo através da oração dos irmãos, da oração da igreja. Pedro estava preso, acorrentado, guardado por soldados e vigiado por portões de ferro. Era como se fosse uma prisão de segurança máxima. Ou seja, aos olhos humanos não havia saída para ele. Mas a Bíblia diz, em Atos capítulo 12, versículo 5, que Pedro estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Enquanto os grilhões prendiam o apóstolo Pedro, a oração cercava ele de esperança. E como resposta àquele clamor, o poder sobrenatural de Deus se manifestou. O impossível aconteceu. O texto diz que um anjo apareceu e tocou em Pedro. Naquele momento, as correntes caíram, os portões se abriram sozinhos e Pedro saiu livre daquela prisão. No final dessa mensagem, eu quero orar por você. Amém? Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: Senhor, quebra as correntes da minha vida. Eu não sei quais têm sido as prisões que estão te cercando nesse momento. Mas independentemente do que seja, eu quero que você saiba que Deus é maior do que elas. Por isso, escreva isso com fé. Senhor, quebra as correntes da minha vida. Olha só, 3 princípios sobre a oração que eu aprendo aqui em Atos 12. Primeiro princípio, a oração é uma arma espiritual. A oração é uma arma espiritual. Em 2 Coríntios, capítulo 10, no versículo 4, Paulo declara que as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Tem algumas batalhas que você não vai vencer com a sua força, mas você vai vencer com os seus joelhos dobrados. Segundo princípio, a oração move o céu. Em Tiago, capítulo 5, verso 16, está escrito o seguinte: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Por isso que eu sempre peço para você colocar o seu pedido de oração aqui, porque aqui nós oramos todos os dias. Eu oro, muitas pessoas oram junto comigo. A palavra diz que a oração de um justo é poderosa.
Imagine a oração de milhares de pessoas orando juntas. O clamor da igreja, aqui em Atos 12, foi ouvido no céu, mas trouxe libertação à terra. Amém? E o terceiro princípio, a oração precisa ser constante. Ore sem cessar. A igreja não desistiu, mesmo quando tudo parecia tarde demais. Sabe, irmãos, muitas vezes a resposta de Deus vem na última hora, mas ela vem, porque Ele nunca falha. Talvez você não esteja em uma prisão, literalmente falando, mas você pode estar acorrentado pelas dívidas, pelas enfermidades. Você pode estar preso por lembranças dolorosas do passado, pode estar preso em um hábito ou em um vício que tem destruído a sua vida, a sua família. Eu convido você a orar com fé hoje. Se você não tiver forças para orar, apenas diga amém aí onde você está. Mas creia que Deus já está agindo. Talvez você esteja cercado por pessoas que não acreditam mais em você. Ore, creia que Deus pode mudar as circunstâncias. Talvez as portas estejam fechadas há anos na sua vida. Continue orando, porque Deus tem poder para abrir os portões de ferro. Amém? Creia nisso, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, eu me lembro de momentos na minha vida em que eu estava acorrentado por problemas financeiros, por problemas familiares. Aos meus olhos não tinha mais saída, mas eu aprendi, desde que eu cheguei no Evangelho, eu aprendi a insistir em oração. E quando eu menos esperava, Deus começou a mover as situações. Ele abriu portas. Ele me mostrou que o impossível não era obstáculo para Ele. E nesse momento eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva ele aqui agora nos comentários. Coloque diante de Deus o que tem te aprisionado ou o que tem aprisionado alguém aí da sua família, alguém que você conhece. Se o Espírito Santo te fez lembrar de uma pessoa agora, é porque o Senhor quer que você interceda por ela. Coloque o nome dessa pessoa aqui nos comentários e declare pela fé isso que eu falei. Senhor, quebra as correntes. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, pela Tua santa e poderosa palavra, Deus, que pela Tua graça e misericórdia alcançou hoje o alvo do nosso coração. Nós nos colocamos agora diante da Tua presença em oração. Obrigado porque a Tua palavra nos lembra que nós podemos clamar a Ti nos momentos de angústia, nos momentos de tristeza, e nós cremos pela fé que o Senhor vai nos responder. Obrigado porque o Senhor é o Deus que abre portas que ninguém pode fechar. Ó Deus, assim como Pedro foi liberto da prisão, nós pedimos que o Senhor quebre agora as correntes que aprisionam os teus filhos, as tuas filhas. Que toda prisão emocional, espiritual, financeira ou familiar seja desfeita agora pelo poder do nome de Jesus. Nós declaramos pela fé que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. O Senhor é quem nos conduz às águas tranquilas, é quem restaura a nossa alma e nos guia pelas veredas da justiça. Ainda que nós tenhamos que passar pelo vale da sombra da morte, nós não teremos medo, porque o Senhor está conosco. Pai, contempla cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários. Derrama a Tua provisão sobre aquele que está aflito, sobre essa pessoa que não sabe como vai pagar as suas dívidas.
Abre as portas de emprego para aqueles que necessitam de uma recolocação no mercado de trabalho. Dê sabedoria, ó Deus, para essa pessoa que precisa tomar uma decisão importante nessa semana. Consola o coração desse irmão e dessa irmã que estão abatidos. Fortalece aqueles que estão cansados. Senhor, a tua palavra diz que os que esperam em ti renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Ó Deus, visita os lares daqueles que estão passando por crises. O Senhor é o Deus da paz. Por isso, que através do teu amor e do teu perdão, esse relacionamento seja curado, seja restaurado para louvor e para a glória do teu nome. Sara as nossas enfermidades físicas, emocionais e espirituais. Tu és o Deus que nos cura, o Deus que tem poder para nos sarar, para tirar de nós toda dor, toda ferida, para remover do nosso corpo e da nossa alma tudo aquilo que não vem de ti. Ó Deus, que esse remédio, esse tratamento, essa quimioterapia sejam eficazes e que essa enfermidade caia por terra pelo poder que há no teu nome. Nós cremos que o Senhor é o Deus que sara todas as nossas dores. Eu coloco diante de ti todas as pessoas que estão lutando contra os vícios. Que haja libertação verdadeira. Pois na tua palavra está escrito: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós tomamos posse da tua palavra, que diz que em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, Pai, eu declaro pela fé que essa pessoa que está aqui orando junto comigo agora é mais que vencedora em Cristo Jesus. Transforma as nossas lágrimas em testemunhos, que as prisões sejam abertas, que o impossível se torne possível e que cada vida seja restaurada pelas tuas mãos poderosas. Nós oramos confiando na tua vontade e na tua soberania. E oramos em nome do teu Filho Jesus. E é por isso que desde já te agradecemos. Amém e amém. Receba no seu coração essa palavra. Receba essa verdade bíblica. A oração é uma arma espiritual, uma arma da qual você pode tomar posse. Não deixe de orar, não deixe de crer, não deixe de acreditar. Deus pode fazer coisas impossíveis. Amém? Se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. É só você clicar aqui embaixo no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Se você ouviu essa mensagem até aqui, é porque você já entendeu qual é o propósito desse ministério. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe, que Deus multiplique na sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Imagine que um amigo seu muito querido foi preso injustamente. Ele está trancado numa cela, acorrentado, com guardas em todos os lados e portões de ferro bloqueando qualquer saída. O julgamento já está marcado e a sentença parece certa. Não há nada que você possa fazer. O que você faria nesse caso? Você desistiria? Ficaria lamentando? A igreja do primeiro século
não desistiu. Quando Pedro foi preso, eles não tinham influência política, não tinham dinheiro para pagar advogados, eles não tinham força militar para invadir a prisão, mas eles tinham algo que nenhuma cadeia pode impedir. Eles tinham o poder da oração. E o que aconteceu depois mostra que, quando o povo de Deus se une em oração, as correntes caem, as portas se abrem e até o impossível acontece. Hoje eu quero mostrar para você, com base nessa história, como a oração pode mudar não apenas circunstâncias, mas destinos inteiros. E como ela pode fazer o mesmo na sua vida. Amém? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Que alegria estarmos juntos aqui em mais um Minuto com Deus. Hoje eu quero compartilhar uma palavra que vai reacender em você a importância de buscar a Deus de forma constante e fervorosa. E o texto que nós vamos ler mostra que a oração pode abrir portas que humanamente jamais seriam abertas. Em Atos capítulo 12, versículo 5, está escrito: Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O episódio narrado aqui em Atos 12 acontece por volta do ano 44 depois de Cristo, durante o reinado de Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande. Ele governava a Judéia com apoio do Império Romano, mas ele procurava agradar as lideranças religiosas judaicas para manter a estabilidade política. A igreja estava crescendo rapidamente. O evangelho já havia ultrapassado as fronteiras de Jerusalém e alcançado outras regiões. Isso incomodava tanto os líderes religiosos judeus, que viam o seu sistema ameaçado, quanto os governantes, que temiam uma possível agitação social. E foi nesse clima de tensão que Herodes mandou prender alguns líderes da igreja. Tiago, irmão de João, foi executado à espada. Um golpe muito duro para aquela comunidade cristã. Como a morte de Tiago agradou aos líderes judeus, Herodes então decidiu agir contra outra figura central, Pedro. Pedro foi colocado sob uma guarda fortíssima. Ele foi preso e colocado sob uma guarda muito forte. O texto diz que havia 4 escoltas de 4 soldados cada para vigiar Pedro. E ele estava acorrentado entre 2 soldados, com outros guardas protegendo a porta. Era impossível escapar aos olhos humanos. E aqui nós temos um contraste. De um lado, o poder militar e político. Do outro, um grupo de cristãos que não tinha poder humano, mas que conhecia o poder da oração. Amém? Na noite anterior ao julgamento, enquanto Pedro dormia acorrentado, um anjo do Senhor apareceu e uma luz brilhou na cela. O anjo tocou nele e disse: levante-se depressa. E as correntes caíram de suas mãos. Guiado pelo anjo, Pedro passou pelos guardas e chegou ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão se abriu sozinho. O anjo o deixou livre. E Pedro finalmente compreendeu que aquilo ali não era um sonho. Deus havia enviado um livramento sobrenatural. Ele foi até a casa de Maria, mãe de João Marcos,
onde muitos estavam reunidos ali orando. E foi ali que ele contou como o Senhor o havia libertado. O que essa passagem aqui nos ensina? A oração é uma arma espiritual. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, Paulo diz o seguinte: as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, a oração move o céu. Em Tiago, capítulo 5, verso 16, diz o seguinte: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Terceira coisa, a oração precisa ser constante. A igreja não orou apenas uma vez, mas o texto diz que ela orava continuamente. Ela orou sem cessar, até que a resposta viesse. E é interessante a gente perceber, irmãos, que a libertação veio na última hora, mostrando para nós que Deus age no tempo dele e não no nosso. Outra coisa, o método que foi usado, ninguém poderia imaginar que um anjo seria o meio escolhido por Deus para a libertação. E outra coisa, a oração foi a chave que abriu a porta para o milagre. Como que nós podemos aplicar isso na nossa vida hoje? Talvez hoje você se sinta como Pedro, preso a correntes que não são de ferro, mas correntes do medo, da dúvida, das dívidas, das doenças, correntes de conflitos familiares, correntes dos vícios. Humanamente você não vê saída. Mas eu quero dizer a você que a oração ainda é capaz de quebrar correntes e de abrir portas. Deus pode não enviar um anjo visível, mas Ele pode enviar pessoas, oportunidades e até recursos para mudar a sua situação. E tudo isso começa quando você se coloca diante dele em oração. Não de forma esporádica, mas de forma constante. Filipenses capítulo 4, verso 6, nos instrui o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Não enfrente sozinho as suas batalhas. Reúna pessoas de fé, como aquela igreja fez pela vida de Pedro, e ore até que a resposta venha. Não desanime com o silêncio inicial, porque muitas vezes Deus está agindo sem que a gente veja, é nos bastidores. E quando eu falo para você se reunir, eu sei que muitas pessoas que acompanham aqui o Minuto com Deus não estão vinculadas a nenhuma igreja, mas você pode se reunir aqui com a gente. Todos os dias nós oramos juntos aqui, uns pelos outros. Todos os dias tem uma palavra nova, uma oração poderosa para a sua vida. E eu quero orar por você e eu quero contar com a sua oração também. Amém? Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se tem alguma área da sua vida que precisa de libertação, se tem alguém da sua família que precisa ser liberto, coloque o nome dessa pessoa aqui, coloque o seu próprio nome. Se tem alguma circunstância desfavorável acontecendo na sua vida, escreva ela aqui nos comentários. E declare pela fé o seguinte: eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Amém? Nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Antes de orar, eu quero pedir algumas coisas assim, muito simples, mas que são muito importantes para nós. Dê o seu like no vídeo. Quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. E outras pessoas, pessoas que você nem conhece, serão alcançadas por essa oração.
por essa palavra? Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal, conheça os nossos outros vídeos e faça parte dessa grande comunidade de fé, de pessoas que buscam a Deus todos os dias. Quando você se inscreve, o seu nome fica registrado aqui no canal e você passa a ser alcançado por esse clamor, por essa súplica todos os dias. Amém? Em nome de Jesus, faça isso. E quando você se inscrever, ative as notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Vamos falar com Deus nesse momento? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa palavra. Eu sei que muitas pessoas estavam precisando dessa palavra. Obrigado por nos lembrar hoje do poder da oração. Obrigado, Pai, porque assim como o Senhor libertou Pedro de uma prisão impossível de escapar, o Senhor também pode nos livrar das prisões que temos enfrentado. Pai, eu quero orar agora por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Muitos aqui se sentem aprisionados pelo medo, pela ansiedade, pela falta de recursos, aprisionados por problemas familiares, aprisionados por alguma enfermidade. Eu peço que o Senhor envie libertação, que as correntes caiam, que as portas se abram e que o impossível aconteça para a glória do Teu nome. Senhor, nos dê a mesma perseverança daquela igreja que orou sem cessar pelo apóstolo Pedro. Nos ensina a buscar a Tua face com constância e com fé, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Eu oro clamando ao Senhor pela cura física para aqueles que estão enfrentando enfermidades. Eu oro por restauração nos casamentos. Eu oro para que haja reconciliação entre pais e filhos. Eu peço que o Senhor liberte dos vícios essa pessoa que tem tentado se libertar. Eu peço ao Senhor que tire de nós toda a opressão espiritual. Eu apresento ao Senhor aqueles que precisam de uma porta de emprego, pessoas que estão buscando uma estabilidade financeira, pessoas que buscam por uma direção, por sabedoria, por discernimento para essa decisão tão importante que ela tem que tomar hoje. Ó Deus, nós sabemos que a oração não muda somente as circunstâncias, mas ela transforma primeiro o nosso coração. Por isso nós pedimos que o Senhor nos encha de fé e esperança, enquanto nós estamos aguardando pelas Tuas respostas. Que possamos, como Pedro, testemunhar que o Senhor nos livrou de forma sobrenatural. Que o nosso coração se encha de gratidão e que o Teu nome seja glorificado em cada resposta recebida. Ó Deus, que muitas pessoas que estão aqui hoje, orando junto comigo, possam daqui um tempo voltar aqui nesse mesmo vídeo e testemunhar da Tua graça, do Teu favor, do Teu milagre, da Tua cura, porque nós sabemos que não há nada impossível para Ti. É por isso que nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Há poder na sua oração. A sua oração feita em nome de Jesus tem poder. Irmãos, muitas pessoas me pedem oração, porque elas acham que a minha oração é mais poderosa. E eu sempre digo que a sua oração é tão poderosa quanto a minha oração. A sua oração é tão poderosa quanto a oração do bispo lá da sua igreja, do apóstolo, do pastor, do padre. Quando você ora em nome de Jesus, você está dizendo para Deus assim: Senhor, eu estou pedindo
não por meus próprios méritos, mas eu estou pedindo em nome do teu Filho. Porque Jesus, ele tem respaldo para chegar diante de Deus e interceder por nós. Por isso que toda oração precisa ser feita em nome dele, não em nosso próprio nome. Amém? É importante que você entenda isso. E não deixe de orar, não deixe de clamar. Eu sei que eu estou falando aqui talvez para pessoas que por algum motivo deixaram de orar. Porque desanimaram, porque não ouviram respostas de Deus, porque as coisas não mudaram. Mas eu reafirmo, a sua oração tem poder. Deus age no tempo dele. Deus age da maneira dele. Por isso não desista. Como diz a canção da Ludmilla, não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Amém? Se essa mensagem abençoou a sua vida, se o Espírito Santo falou com você de alguma maneira, me ajude a espalhar essa palavra, então. É só você clicar aqui embaixo, ó, no botão compartilhar. E aí vai aparecer as opções para você. Selecione a opção WhatsApp. E mande essa palavra para os seus grupos, para os seus contatos. Mande ela para pelo menos 3 pessoas que você conhece. Não é número místico, não. Eu estou falando 3 aqui, assim, que é o mínimo de pessoas que a gente se comunica no dia. São 3 pessoas, pelo menos. Então mande para essas pessoas. Ah, pastor, eu converso com mais pessoas. Mande para elas, então. Posta ela lá no grupo da família, no grupo da igreja, nos grupos que você participa. A palavra de Deus tem poder, irmãos. A palavra de Deus tem poder. Ela muda circunstâncias. Ela muda corações. Ah, mas ele tem o coração duro. Deus é aquele que esmiuça a rocha. Não existe coração tão duro que Deus não possa quebrantar. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. A paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. É uma alegria a gente estar juntos aqui para mais um Minuto com Deus. E hoje eu quero compartilhar uma palavra que vai fortalecer a sua confiança no Senhor e também uma palavra que vai renovar a sua esperança. Saiba que não é por acaso que você chegou aqui. O Espírito Santo de Deus quer falar ao seu coração. E hoje ele quer te lembrar que a fé pode romper qualquer barreira. No Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 28, está escrito o seguinte: Então Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Aleluia. Essas palavras de Jesus são o desfecho de uma das histórias mais surpreendentes sobre perseverança e fé que a gente encontra aqui nos evangelhos. A mulher que aparece nesse texto é chamada de cananeia. Isso significa que ela era natural da região de Canaã, que no tempo de Jesus estava sob o domínio romano e incluía cidades como Tiro e Sidom, hoje no território do Líbano. Historicamente, os cananeus eram considerados pelos judeus como um povo idólatra, com práticas religiosas que eram condenadas pela lei de Moisés, como sacrifícios humanos e cultos pagãos. Por isso, durante muitos séculos, houve uma barreira cultural, religiosa e social entre judeus e cananeus. Para muitos judeus daquela época, um cananeu era considerado impuro e também indigno de receber as bênçãos de Deus. O fato
dessa mulher ser cananeia já colocava um obstáculo enorme no seu caminho, pois, segundo essa mentalidade da época, ela estava fora da aliança que Deus tinha com Israel. Além disso, ela era mulher. E as mulheres raramente se dirigiam de uma forma direta, assim, a homens desconhecidos em público, muito menos a um mestre judeu, como Jesus era visto pelas pessoas. Só que, mesmo com tudo isso contra ela, essa mulher tinha um motivo que falava mais alto. A sua filha estava terrivelmente endemoniada. E quando um filho sofre, a dor de uma mãe é capaz de atravessar preconceitos, tradições e até humilhações para buscar ajuda. Quem é pai ou mãe sabe do que eu estou falando. Nós faríamos de tudo para ver os nossos filhos sendo curados, sendo transformados, para que eles deixassem de sofrer. E essa mulher ouviu falar de Jesus e foi até ele clamando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aqui nós já vemos algo extraordinário. Ela reconhece Jesus pelo título messiânico, filho de Davi, algo que nem todos os judeus aceitavam. Isso mostra que a fé dela não era uma fé rasa, mas era uma fé baseada em uma revelação espiritual. É interessante que o texto diz que, inicialmente, Jesus não a respondeu. Jesus não disse palavra nenhuma. Mas o silêncio de Jesus não pode ser interpretado por nós como indiferença, mas sim como um teste de perseverança. Quantas vezes, nas nossas orações, nós também sentimos esse silêncio? Nós oramos e parece que nada acontece. Mas eu quero que você entenda que o silêncio de Deus não significa ausência de ação. Muitas vezes é nesse tempo de silêncio que Deus está trabalhando em áreas da nossa vida que a gente nem percebe. Além do silêncio, a mulher cananeia ouviu os próprios discípulos de Jesus dizerem o seguinte: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ô irmãos, é doloroso quando aqueles que andam com Jesus não compreendem a nossa dor. Talvez você já tenha procurado ajuda, apoio em pessoas de fé que você conhece e você não recebeu a ajuda que esperava. A mulher cananeia não permitiu que isso a afastasse do seu objetivo. Quando Jesus se dirige a ela, quando Jesus fala com ela, ele diz o seguinte: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. E em seguida, ele compara a prioridade da missão dele à comida dos filhos, que não deveria ser lançada aos cachorrinhos. E esse cachorrinhos aqui, eu falo entre aspas mesmo, porque vale a pena a gente entender essa expressão. Jesus usa aqui, no grego, a palavra kinarion, que significa cachorrinho de estimação, e não o cão selvagem desprezado. Essa era uma forma mais suave, mas ainda assim um teste para ver se ela desistiria. E a resposta dela é brilhante. Ela diz o seguinte: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Irmãos, essa resposta é uma das maiores demonstrações de fé e humildade da Bíblia. Aquela mulher não se ofendeu, não se exaltou, mas ela reconheceu a soberania de Jesus. E ela confiou que uma única migalha do seu poder seria suficiente para resolver o seu problema. Foi então
diante dessa demonstração de fé, que Jesus declarou: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele instante, a sua filha foi curada. Esse aqui é o único registro nos evangelhos em que Jesus elogia a fé de uma pessoa, chamando-a de grande. E essa pessoa não era judia. Ela não fazia parte do círculo religioso, ou seja, ela não tinha direito algum, segundo a tradição dos judeus. O que nós podemos aprender com essa mulher? Ela teve uma fé que rompe barreiras. Ela ultrapassou as barreiras culturais, religiosas e sociais para chegar até Jesus. Ela também teve uma fé perseverante. Ela não desistiu diante do silêncio ou da resistência. Ela teve uma fé humilde. Ela reconheceu que não tinha nenhum mérito, mas que dependia da graça e da misericórdia de Deus. E por fim, ela teve uma fé recompensada. A sua perseverança foi reconhecida e recompensada pelo próprio Jesus. Talvez você também esteja intercedendo por alguém querido, por uma pessoa querida, como essa mulher estava fazendo. Pode ser um filho, uma filha, pode ser o seu cônjuge, um irmão, algum parente seu que está passando por um momento de dificuldade. Talvez você esteja pedindo a Deus por um milagre na saúde, na vida financeira, na sua família. Pode ser que você tenha até agora enfrentado o silêncio, as portas fechadas e até mesmo palavras duras. Mas a história dessa mulher nos ensina que a fé não desiste. Em Hebreus capítulo 10, nos versos 35 e 36, o escritor do livro de Hebreus disse o seguinte: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Meu querido irmão, minha querida irmã, não deixe que o silêncio ou as barreiras te afastem de Jesus. Se até... Desculpa, hoje eu estou gravando, mas a minha voz ainda está muito rouca. Vou tomar um pouquinho de água aqui. Se até as migalhas do poder de Jesus podem transformar a vida, imagine o que Ele pode fazer quando decide derramar por completo a sua graça sobre você. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém, do seu filho, da sua filha, o seu próprio nome, ou alguma circunstância que você esteja enfrentando na sua vida, escreva ela aqui nos comentários. E escreva também essa declaração de fé. Escreva o seguinte: eu escolho perseverar na fé. Amém? Escreva isso aqui como um ato de fé, para que isso fique registrado nos céus. Eu escolho perseverar na fé. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço pela vida dessa pessoa que está ouvindo essa palavra agora. Obrigado porque o Senhor nos deixou registrado aqui na Bíblia o exemplo da mulher cananeia, que não se deixou vencer pelas barreiras, não se deixou vencer pelo silêncio, pela resistência, mas perseverou até receber o seu milagre. Pai, eu oro por cada pessoa que está aqui ouvindo essa palavra. Eu oro por cada um que está apresentando nesse momento diante de Ti as suas causas, as suas necessidades.
Assim como aquela mulher intercedeu pela sua filha, muitas pessoas aqui estão intercedendo por alguém que eles amam. E eu quero clamar a Ti para que o Senhor visite cada lar, cada família representada aqui nos comentários. Traga libertação, restauração e cura. Fortalece, meu Deus, a fé daqueles que estão cansados de esperar. Traz paz para aqueles que têm vivido sob ansiedade. Dê esperança para aqueles que estão pensando em desistir. Que o exemplo dessa mulher, observado hoje por nós, nos inspire a não recuar diante dos obstáculos. Eu quero orar pela cura física. Que o Teu poder toque agora nesse corpo que está enfermo, restaurando a saúde e devolvendo o vigor. Eu quero orar pela cura emocional, por cada trauma que faz parte da vida desse irmão e dessa irmã, para que seja sarado, para que as feridas da alma sejam fechadas e para que o coração encontre descanso em Ti. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida espiritual de cada pessoa que pela Tua graça e misericórdia foi alcançada por essa mensagem. Que nós possamos, assim como a mulher cananeia, reconhecer que tudo vem da Tua misericórdia e da Tua graça. Que nunca nos aproximemos do Senhor com orgulho, mas com humildade e com confiança. Eu peço que cada vida aqui seja fortalecida e que nós possamos em breve testemunhar o Teu agir. Que o silêncio seja substituído por respostas. Que as barreiras se transformem em pontes para que o Teu milagre aconteça. E que a fé de cada um seja chamada de grande pelo Senhor, assim como Jesus se referiu à fé da mulher cananeia. É por isso que eu oro e desde já Te agradeço, porque eu não oro segundo os meus próprios méritos, mas eu oro em nome do Teu Filho Jesus, aquele que veio aqui à terra e que se ofereceu como sacrifício pela nossa vida. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Se essa mensagem abençoou sua vida, se o Espírito Santo falou com você, compartilhe esse vídeo. É só você clicar aqui no botão compartilhar. Você vai selecionar a opção WhatsApp. Quando você clica no compartilhar, aparecem vários ícones. Procura o WhatsApp. Aí você vai clicar no WhatsApp e mande para os seus grupos. Os grupos que você participa, o grupo da família, o grupo da igreja, o grupo da academia, da faculdade. Não tenha receio de semear a palavra de Deus. Isso faz um bem para as pessoas e também para você. Porque eu sei que muitas pessoas que compartilham um Minuto com Deus recebem um feedback muito positivo de como Deus falou com ele ou com ela através dessa palavra. Antes de sair, dê o like no vídeo, isso não custa nada. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações. Se você quiser apoiar o nosso ministério, Minuto com Deus é um projeto independente. E as maneiras de você nos apoiar estão aqui na descrição do vídeo. Inclusive, eu quero agradecer a todos que têm contribuído para que esse projeto continue avançando, continue alcançando vidas, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.